Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Vamos lá, tem bastante coisa legal para compartilhar no programa hoje com vocês. Na última semana de julho, o nosso programa completou 22 anos no ar. O programa começou na última semana de julho de 1999, tirados 2 anos que eu fiquei fora da rádio entre 2017 e 2019, então são 20 anos fazendo o programa Viagem Espiritual. Eu quero agradecer primeiro a diretoria da Rádio Mundial por confiar no meu trabalho esses anos todos, me dar liberdade de expressão aqui no programa, a oportunidade de estar falando com vocês, e eu agradeço muito, é uma alta responsabilidade isso, porque o que nós falamos aqui repercute na consciência de muitos de vocês. Então é importante estar passando coisas que sejam positivas, que sejam da luz e voltadas ao bem comum. E eu sei dessa responsabilidade e agradeço primeiro ao alto por tudo, depois à diretoria da Rádio Mundial por me dar a chance de estar aqui e também aos meus amigos e funcionários da rádio, desde as meninas da recepção, pessoal da técnica, eu tenho amizade com todo mundo e eu quero dizer que estou com saudade de todo mundo aí da rádio por estar fazendo o programa em casa nesse período de isolamento aí, por causa da pandemia. Então, 20 anos aí fazendo o programa aqui, que alegria estar aqui. Vamos lá. Eu vou narrar para vocês uma saída do corpo que eu tive essa semana, com minúcias de detalhes, porque isso ajuda a vários de vocês que têm experiências parecidas, e isso então ajuda a vocês no entendimento de suas próprias experiências. Então, uma narrativa de projeção astral, um relato projetivo, é sempre muito bom, acrescenta no geral, no estudo das saídas do corpo, das pessoas que estão lendo de tudo, frequentando a internet, lendo muitos livros e procurando ter visão de conjunto, né? Ninguém pode ficar com a mente lacrada numa abordagem só de um autor X ou Y, não. As pessoas devem estar de mente aberta, estudar de tudo, filtrar e equilibrar nela própria de forma universalista a sua maneira de ver. Se ela quiser seguir uma abordagem, ela siga, mas sem fechar pacote, porque não há verdade absoluta aqui na Terra. Só Deus é o absoluto. Nossos raciocínios e estudos são todos relativos dentro do grau de consciência que nós temos no momento. Mas nós estamos melhorando muito, estamos indo para frente, e a espiritualidade nos ajuda nisso, adentro de nós mesmos, nessa grande batalha consciencial de vencermos a nós mesmos. A espiritualidade nos ajuda muito, e entre qualidades e defeitos, estudos espirituais vão aumentando as qualidades e diminuindo os defeitos dia a dia, de forma gradual. Nada é da noite para o dia, não existe ascensão espiritual que dê um salto e que a pessoa fala, dê um salto e evoluir 1 bilhão de vidas numa só. Não, a própria experiência vem mostrando que as pequenas coisas do dia a dia, elas também ensinam muito, e um conjunto de pequenas coisas somadas ao longo da vida vai dar uma média geral interessante de equilíbrio, que é uma grande coisa no equilíbrio das pequenas coisas em geral. Então, a experiência humana, ela é valiosa. Não é ascensão espiritual que livra a gente de nós mesmos, vamos chamar assim. O grande encosto somos nós mesmos dentro de nós mesmos. O que vai livrar a gente de um monte de tranqueira dentro é caminhar gradualmente, aprender, trabalhar e ir, cada dia indo um pouco mais. E aí haverá real progresso. Muita gente fica esperando uma ascensão espiritual abrupta, né, para a 59ª dimensão, sem ela fazer nada, ou porque pelo ego dela ela acha que está iluminada ou avançada e merece uma evolução para um outro nível, que a humanidade fique aqui embaixo ralando porque ninguém mais tem aquele nível. Não é isso que muita gente fala de forma arrogante? Eu não acho. Eu acho que ascensão espiritual se chama ralação, trabalho, estudo, caráter. Se não melhorar o caráter,
não adianta. E a melhoria de caráter não está na pessoa achar que tem alguma ascensão espiritual. Não, é a pessoa estar dentro da normalidade da vida e mesmo assim ter o equilíbrio, a consciência boa, caminhar espiritualmente, mesmo materialmente, ser um espírito, mesmo na carne. Esse ponto de equilíbrio médio é o que vai dar uma média interessante para que após essa vida a gente possa almejar talvez alguma coisa melhor lá para frente. Mas aqui embaixo o nome real da ascensão espiritual se chama ralação. Todos nós estamos nela. É muito importante vocês saberem isso. E o estudo espiritual nos ajuda à compreensão disto. Então, vamos lá no relato para poder compartilhar isso com vocês. Essa projeção ocorreu há 2 dias antes. Um dia antes dessa experiência, eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa conhecida, um processo de obsessão pesado, e eu fui tentar ajudar. E o que acontece? Eu sou médium de desobsessão há anos, né? Hoje mais nas saídas do corpo, mas tantos anos ralando nas sessões mediúnicas com desobsessão. É uma das minhas praias. Então eu fui tentar ajudar e eu já estou acostumado. Você vai ajudar uma pessoa que está assediada espiritualmente, os assediadores vêm em cima de você, porque você está tentando ajudar. Eu estou acostumado, mas é claro que tem época que pesa mais. E agora com essa atmosfera pesada da humanidade, nesse período de pandemia, por causa do medo e de tanta turbulência, o astral fica mais pesado. Então na hora que você vai projetar uma luz, você sofre uma resistência energética pesada para irradiar a luz. E eu já contei para vocês aqui várias vezes que antes de fazer a gravação do programa, eu sinto pressões espirituais vindo para tentar atrapalhar, de alguma forma, desequilibrar, para não verter coisas positivas, né? E eu estou atento a isso, eu sou muito responsável, eu me preparo antes do programa para ter uma intuição legal, me inspirar de uma forma que eu possa compartilhar de forma profunda os temas espirituais e, ao mesmo tempo, de forma humana, normal, que as pessoas possam compreender com linguagem natural das pessoas do dia a dia, porque não adianta complicar nomenclatura e linguagem, sendo que as pessoas não têm como compreender isso, tem que ficar com o dicionário do lado para poder traduzir. E eu não consigo entender isso sendo comunicador. Na verdade, nós temos que facilitar o entendimento para que as pessoas abram mais a mente, compreendam mais, e elas então vão crescendo. E elas vão buscar a abordagem que lhes seja mais útil, né, por discernimento delas mesmas. Então, essas pressões ocorrem. E eu comecei a sentir uma pressão violenta que levou da parte da tarde até a noite muito forte, e para poder trabalhar e dissolver aquilo me desgastou bastante, porque espiritualidade também é suor, também é esforço, não é só meditação, ficar quietinho mentalmente não, é irradiar energia, dissolver um bolsão de trevas, entregar uma entidade trevosa para uma força maior, encaminhá-la para a luz. Não é fácil, vários de vocês sabem disso. Então, aquilo me desgastou bastante. Quando foi no dia seguinte, eu ainda estava desgastado, né? Me alimentei bem, procurei ficar quietinho comigo mesmo, escutei música que eu gosto, li bastante, eu tinha muitas coisas para fazer de trabalho, eu deixei de lado aquele dia porque eu estava realmente desgastado. Quando foi no finalzinho da tarde, apareceram 2 presenças espirituais que eu comentei alguns programas antes. Vê se vocês se lembram. Comentei de um preto velho que apareceu, que eu só vi o rosto, né? Muito legal, que ele plasmava várias idades, passou uma mensagem, eu contei aqui, e eu tinha uma esfera de luz acima dele, que era uma presença feminina, que ele disse que era companheira dele, mas ela aparecia só como forma de luz. Lembram? E quando foi no final da tarde, ela apareceu e ele apareceu em formato de luz mais acima, inverteu. Uma mulher negra, madura, linda, mulher maravilhosa, olho brilhante, o cabelo dela grande, e ela tinha as mãos luminosas, e no centro das mãos
um triângulo em cada mão, vestida de branco, gente, graciosa, se movimentava no duplo aqui do meu apartamento, deixou um perfume, que não é um perfume físico, é claro, mas uma atmosfera que para mim era um perfume feminino, mas uma coisa aconchegante, sabe? Uma coisa de mãe, ou de irmã mais velha, ou de mentora, ou de professora, mas que atmosfera. Depois ela virou uma esfera de luz, e com a outra esfera, que era o preto velho, os dois sumiram. E aí eu me senti já dentro do meu normal recuperado. Quando foi mais tarde, eu fui deitar, sentei antes na minha cama, fiz um trabalhinho de energia para dar uma calibrada, ver se estava tudo normal, né? Ajeitar, dar um tapinha na aura, vamos chamar assim, dar uma ajeitadinha nos chakras e ficar dentro do meu normal. Estava muito frio, eu deitei, me virei para o lado direito, concentrei luz na minha testa, luz branquinha, fiquei ali e apaguei, por puro cansaço. Isso era por volta de 1 da manhã e eu acordei às 5 da manhã. Eu dormi 4 horas, levantei, estava bem frio ainda. Eu fui no banheiro, tomei água. O Ramo, o meu cachorro, dorme colado comigo. Ele continuou na cama, esperto, no quentinho. E eu me deitei, fiquei de barriga para cima, a cabeça pendendo um pouquinho para a direita, concentrei novamente uma luz branca interna dentro da minha tela mental, do chakra frontal. Eu fico ali enquanto o corpo vai adormecendo e dentro dessa luz a minha mente foi amortecendo e eu apaguei novamente dentro desta massa de luz branquinha no meu frontal. Isso era 5h10 mais ou menos da manhã. Quando eu voltei, era 7h30. Foram 2 horas praticamente esse espaço, mas não totalmente projetado, mas o espaço em que eu estava no sono, entre 5 da manhã e 7 e pouca mais ou menos. Eu então apaguei naquela luz branca, estou acostumado, e às vezes acordo em outro plano quando há um trabalho espiritual. E eu então fui apagando na luz branca. Quando eu despertei, eu estava fora do corpo, ou seja, é o que eu já falei para vocês, projeção consciente, ela é consciente, muitas vezes, sem que haja consciência contínua. Você pode deitar, apagar e despertar lá fora, e ter uma experiência maravilhosa. Tá? Aí alguém fala, mas não era consciente. Era sim, porque você estava consciente agindo. E não preciso ficar vendo o processo da saída do corpo, porque eu já experimentei muitas vezes. O meu negócio é o objetivo. A saída do corpo para mim não é brincadeira mística, não é para ficar à toa. Eu sou um trabalhador espiritual, eu vou aproveitar essas viagens fora do corpo para crescer, trabalhar. É a minha visão, né? E aqui eu procuro trabalhar com as pessoas para dar profundidade às saídas do corpo, à abordagem desse tema. E aí eu despertei no ar, num lugar que era um saguão enorme, lembrava muito o saguão do aeroporto de Guarulhos, de Cumbica, que é enorme, um saguão, um daqueles saguões grandões, mas era um hospital extrafísico, gente. Eu já contei para vocês sobre estruturas extrafísicas sobre os hospitais, onde a pessoa desencarna ali e acorda nesse hospital extrafísico antes de passar para o plano espiritual propriamente dito, está no campo astral do hospital, e ali são rompidos filamentos do cordão de prata remanescentes, energias do duplo etérico aderidas no psicossoma para limpá-lo e passar para o outro plano. Vocês devem se lembrar que eu já comentei sobre isso, esses lugares intermediários, e que eu já contei que muitos deles são em cima de lugares da natureza, onde a pessoa desencarna e aparece num gramado florido, um campo florido, um campo de trigo, e não num hospital extrafísico, mas parecendo um spa extrafísico. Varia muito, né? E aí existem, por sobre esses hospitais materiais, núcleos espirituais como se fossem hospitais concomitantes do lado de lá. E existem mais acima hospitais gerais, maiores, grandões. Eu estava em um desses, pessoal. Várias camas, pessoas deitadas, as de idade estavam deitadas, cada uma delas tinha uma pessoa sentada do lado, homem ou mulher, como se fosse médicos ou enfermeiros extrafísicos vestidos de branco. Todos eles estavam ali cuidando, cada um tinha alguém cuidando, e outras pessoas andando para lá e para cá no saguão, vestidas com aquele uniforme de interno de hospital, né? Aquele camisolão de hospital. Várias pessoas de várias idades andando, homens e mulheres. Os idosos estavam deitados,
conscientes, sendo cuidados por aquelas presenças que trabalham ali. E dava para ver claramente que eles não entendiam direito o que estava acontecendo, não estavam totalmente lúcidos. E os outros que estavam andando tinham idades variadas, tinham jovens, mas não via adolescente, eram jovens acima de 25 anos. A maioria aparentava acima de 30, 35. Quer dizer, homens e mulheres já amadurecendo, né? E aí eu estava no ar, um pouquinho no ar, um pouquinho acima, ninguém ali flutuava. Só eu estava flutuando, eles não estavam me vendo. Havia uma presença espiritual atrás de mim que eu não via, porque ela estava numa sintonia, uma frequência acima da minha, portanto eu não via, mas eu sentia que ele tinha me levado até ali. Então eu desci até o nível do chão e comecei a me deslocar como se eu estivesse andando ali normal. Eu olhei, eu estava com uniforme de interno de hospital também. Quer dizer, aquela presença espiritual me levou lá e me botou plasmado igualzinho a todo mundo. Por quê? Por um detalhe simples, pessoal, e por isso a minha alegria de poder contar isso para vocês. As pessoas que estavam ali nesse hospitalzão, que é um geralzão aqui de São Paulo, eu acredito, mas não tenho certeza, tá? Não são aqueles núcleos menores em cima dos hospitais, mas um grandão que reúne gente em geral, e São Paulo é muito grande, aquela estrutura era muito grande. E aí eu percebia claramente que essas pessoas estavam fora do corpo e todas elas estavam em coma aqui na matéria, várias delas presas em respiradouros, seja por Covid ou outras coisas. Elas estavam ali num tempo de espera, de recuperação do corpo. A maioria delas ia voltar para o corpo, praticamente todos ali, exceção de um ou outro, em que havia, assim, suspenso, a situação se iria agravar ou não. Alguns estavam esperando, principalmente os mais idosos. Mas os outros mais jovens que estavam caminhando, eles estavam fora do corpo, gente. A lucidez deles não era a lucidez de uma pessoa que está fora, é a lucidez daqui, lá, o mesmo nível de consciência. Então eu desci e comecei a conversar com algumas pessoas. É claro que a conversa é telepática, mas todo mundo faz movimento labial, porque ali está no duplo aqui do plano físico ainda essa estrutura, né? E aí eu cheguei para dois rapazes, um de 35 anos, um cabelo avermelhado, o outro um homem de uns 45, negro. Estavam os dois conversando. Eu cheguei e falei: e aí, fiquem tranquilos, vocês vão voltar. Vocês estão fora do corpo até o corpo se recuperar. Vocês vão voltar, vão tocar a vida. Aí o rapaz do cabelo ruivo falou assim: mas como é que você sabe disso? Eu falei: eu trabalho com isso. Isso se chama saída do corpo ou viagem astral. Vocês estão fora do corpo, vocês vão voltar. Aí o cara me olhou assim, falou assim: mas eu nem acredito nisso. Eu falei: pois é, mas você está fora enquanto teu corpo está entubado, você vai voltar, não vai lembrar nada. Mas fica tranquilo, você vai voltar. Aí o rapaz negro olhou para mim e falou assim: eu tenho medo disso. Eu já ouvi falar, mas eu tenho medo. Eu falei: cara, você está fora do corpo. E os dois ficaram assim, se olhando surpresos. Chegou uma outra pessoa que eu não me recordo a aparência dela, chegou e falou assim: mas é isso mesmo, eu estou fora do corpo? Sim, você está fora do corpo, fica tranquilo. Aí eu saí, eles ficaram me olhando, voltaram ao papo anterior, que eu não sei o que era, mas eram coisas do aqui e agora, né? E aí conversei com um, com o outro, sempre falando: você está numa saída do corpo. Eles não acreditavam. A lucidez deles era a lucidez daqui, não permitia a noção de algo extrafísico. Para eles, eles estavam num hospital aqui, internados, e tinham levantado da cama. E os que estavam deitados também tinham a ideia de que estavam deitados numa cama do hospital, né, e sendo tratados ali, mas estavam fora do corpo nessa estrutura. Eles iam voltar. Não era uma estrutura de passagem para o plano espiritual. Era uma estrutura temporária para pacientes que estão em coma no momento aqui na matéria, e que eles vão voltar daqui a pouquinho para o corpo e vão seguir a vida. É muito importante eu poder falar isso. Aí, o mais legal... Eu vi um casal, gente, tá? O rapaz com um uniforme de interno de hospital e uma moça linda, morena, clara, abraçada com ele, praticamente luminosa. Eu não tinha vestimenta, era uma mulher luminosa. Via claramente que ela era desencarnada e ele era encarnado. E outra, eu não via cordão de prata de ninguém, porque numa saída dessas, você estando num ambiente desse, o cordão está tão sutil que não se vê. Para ver o cordão de prata, tem que estar mais próximo da atmosfera do plano físico e do próprio corpo físico. É bom que vocês saibam disso também. Mas eu sabia, por intuição, que ela era desencarnada e ele era um projetado ali, no caso.
Estou olhando o tempo aqui, eu tenho uma gravação que eu fiz para vocês, eu vou liberar ela agora e logo na volta do intervalo eu continuo esse relato, tá bom? Uma gravação que eu fiz em homenagem à água. Escutem, por favor, já já eu volto. Em tempo de crise hídrica e de tanto desrespeito às leis da natureza por parte da humanidade, aí vai um poema dedicado à água como fonte de vida e de respeito. Chama-se A Água, Vida e Bênção. E de fundo, uma linda música do multi-instrumentista austríaco do rock progressivo Gandalf. A água e ela, vida e bênção. Chuva, água que desce do céu. Lágrima, água que brota dos olhos. Oceano, água que dança. Rio, água que corre. Cachoeira, água que canta. Homem, corpo água. Terra, planeta água. Banho, água que limpa. Golfinhos, alegria na água. Baleias, canto na água. Passes, água energizada. Hemodiálise, água filtrando no corpo. Vida, água, água, água. A água, mãe de todos nós.
Terra, 70% de água. Corpo humano, 70% de água. Água, water, pani, vari. São muitos nomes diferentes, mas o milagre é um só. Água é vida. Paz e luz. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência ao relato projetivo que eu comecei no primeiro bloco e espero que vocês tenham gostado do poema que eu fiz em homenagem à água. E nós estamos vivendo uma crise hídrica muito séria, mais uma vez, o ser humano desrespeitando a natureza e seus ciclos naturais, e isso só causa problema, como nós bem sabemos. Respeito à natureza é uma forma de equilíbrio também, porque não adianta a gente criar um shopping novo, um conjunto de prédios novos, derrubando a natureza e criando esse desequilíbrio todo que nós estamos vendo. Vamos lá. Eu então estava vendo aquela moça abraçada com o cara chegava a chorar no colo dela, mas havia um sentimento que era flagrante entre os dois, mas ela estava bem consciente e ele ali, aquele nível de consciência igualzinho daqui. E era tocante a cena, porque era uma coisa de dar para ver o amor, the love is in the air, né? O amor no ar. Nesse instante, pessoal, eu comecei a flutuar um pouquinho, naturalmente percebi que esta flutuação estava sendo causada por causa daquela presença invisível que estava me puxando para cima. Eu flutuei uns 3 metros em relação àquele lugar, vendo de cima para baixo, e ele então se condensou na minha frente. Era um homem, tá? Um guardião espiritual que opera invisivelmente, protegendo o astral daquele lugar, porque aquilo é no duplo aqui da cidade, me parece São Paulo, mas eu não tenho certeza, e ele opera por ali, é um dos amparadores ali, um homem, eu não tenho como descrever, porque ele era, a aparência dele, firme, mas ao mesmo tempo luminosa, então você vê um rosto de luz, mas a presença masculina, né? Um homem bem alto e forte, ele tinha um capote assim que ele usava, parecia um gaúcho, mas não era gaúcho, mas era um guardião, quando eu digo gaúcho lá dos Pampas mesmo, do interior, né? Mas ele estava vestido, tinha bota inclusive, né? Uma roupa de guardião mesmo, aqueles que a Umbanda fala, o Espiritismo fala, na minha frente. E mentalmente ele se comunicou comigo. A força espiritual dele, pessoal, era uma coisa incrível, a presença imponente, mas não é imponência da arrogância, ele não impõe essa imponência, você é que sente a imponência da presença dele, firme, bem firme. E ele telepaticamente conversou comigo, que ele me levou lá para que eu pudesse ver essas pessoas projetadas com um nível de lucidez o daqui, sem nenhuma noção de que estavam extrafisicamente para além dos seus corpos, né? Que eu registrasse isso e comunicasse isso da forma que eu pudesse. E em lugar de escrever esse relato, eu estou contando aqui para vocês. E ele então me falou assim, eles vão voltar, dificilmente algum deles vai lembrar de alguma coisa, mas eles vão sair do coma, vão voltar à condição normal. Aquele casal que você está vendo ali, eles têm um amor profundo de outras vidas, e ele escolheu reencarnar e ela ficou no plano espiritual, e ele não lembra dela conscientemente, mas quando ele dorme e sai do corpo muitas vezes, ele chama por ela. Às vezes ela vem, abraça, eles trocam energia, porque há uma relação muito profunda, mas isso não pode ser toda hora, porque senão vai gerar um apego em ambos, e ela tem as atividades dela no plano espiritual, e ele tem as vivências que tem que viver aqui na matéria. Ele vai voltar para o corpo, não vai lembrar dela, e com o tempo ele vai parar de sonhar com ela, porque são os últimos encontros extrafísicos que ele tem com ela. E eu falei assim, mas por que se esse amor é tão lindo entre os dois? Porque ele está vivendo na matéria e ela não. E está no programa dele, ele vai constituir família, vai conhecer uma companheira, vai ter 2 filhos e vai exercer a condição dele de pai, de marido, numa família. É a experiência que ele escolheu para a evolução dele, para o aprendizado dele. Ele vai viver uma vida familiar e ele tem que estar integrado a essa vida. Ele não pode ficar lembrando desta presença extrafísica. E ela, por sua vez, tem várias atividades, ela está se formando numa área específica
espiritual, ela gosta muito de estudar. E eu falei assim, mas quando que eles vão se encontrar? E ele falou para mim, quando a experiência dele na Terra acabar, eventualmente quando ele voltar, eles vão se encontrar. Mas esse tempo do reencontro, só Deus é que sabe, né? E em que condições será, só Deus é que sabe. O que a gente pode é falar de programações existenciais, como você está vendo a dele, ele vai voltar, vai viver e vai chegar até uma certa idade. Até lá, ela, com os estudos dela, pode ter alcançado um outro nível e talvez os interesses a levem para outros lugares do universo. E eu falei, mas é um amor tão legal. Ele falou, não interessa, o amor não é apego, o amor é conexão. Eles vão se encontrar, fica tranquilo. E outra, o espírito é eterno. Tempo é uma ilusão e distância também. O importante é o sentimento. E ele falava isso com uma firmeza, gente, uma serenidade. E eu fiquei ali admirado com isso, estava nesse saguão que era o hospital, ali vendo aquilo tudo, totalmente consciente. E ele falou assim, agora volta para a matéria, para você se lembrar e registrar isso. Eu tomei um puxão na base da nuca espiritual, em fração de segundo me vi aqui no meu quarto, parei uns 2 metros acima, olhei o meu corpo, estava deitado na mesma posição, barriga para cima, o rosto virado para a direita, e eu olhei calmamente o corpo, como se fosse meu colega, meu irmão, não era eu era esse que estava fora, né? Na hora que eu estou aqui dentro agora, eu falo eu, mas na hora que eu saio, o corpo é a casca que ficou, eu estou lá fora, agora aqui dentro, eu sou esse conjunto, incluindo o corpo, mas ali não. Parei então e, para surpresa, olho para o lado, tinha um rapaz negro sentado de branco, como se estivesse guardando ali o astral do quarto, né? E ele fez um aceno para mim e sumiu. E eu então encaixei suavemente no corpo, abri os olhos instantaneamente, lembrei da experiência toda, agora estou dividindo com vocês. E agora fiquem com a gravação, gente, maravilhosa, que eu vou compartilhar com vocês. Escutem, feche os olhos, escuta de coração o que eu vou disponibilizar para vocês agora, tá bom? Até mais, paz e luz. Amigos e amigas do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu estava ainda agora pensando nos temas para gravar o programa e apareceu aqui no astral da sala do meu apartamento um dos pretos velhos que aparece frequentemente nos meus trabalhos, uma consciência espiritual plasmada como um negro desencarnado já de idade, vestido de branco, sorriso, simpatia, sabedoria, serenidade. Dá para ver claramente, pela energia clarinha em torno dele, o seu nível de consciência. E ele plasma esta configuração de negro desencarnado pelos motivos dele, que não me cabe ficar questionando. Eu só constato a felicidade dele, a serenidade, o equilíbrio dele. Eu sinto nas minhas energias. A presença dele traz paz. E ele então, na minha frente, eu de olhos fechados, o chakra frontal aberto, vendo, ele mentalmente projetou um bloco de ideias na minha mente e eu fui anotando. E estas ideias, na verdade, são pequenos recados para vocês, ouvintes do programa. Eu anotei e agora eu quero compartilhar com vocês os apontamentos conscienciais de um preto velho extrafísico que generosamente vem me ajudando há muito tempo, como tantos outros, aos quais eu sou sempre muito grato. Ele está aqui ainda no ambiente, a serenidade dele é impressionante, interpenetra a minha aura, os meus chakras, trazendo sensações espirituais assim, anímico-mediúnicas, ativando as energias, mas sempre de forma serena, muito pacífica. Bom, deixe-me passar as anotações que eu fiz dele, ou seja, eu vou vocalizar do meu jeito
as orientações que ele me passou mente a mente, corpo mental a corpo mental, mas agora revestidas de palavras que eu quero repassar para vocês, porque esses recados são para vocês e também para mim e para todos que têm mente aberta e humildade para aprender algo melhor, para acrescentar nas coisas que já sabe mais alguns ensinamentos. E ai daqueles que acham que sabem tudo, e pior, ai daqueles que pisoteiam os que sabem menos e humilham as pessoas. E eu aqui, com a sabedoria desse ser espiritual, que é muito mais avançado do que eu, sabe muito mais do que eu, não porque é um desencarnado, mas porque ele alcançou sua liberdade de consciência ralando muito ao longo do tempo, e hoje ele desfruta da sua liberdade espiritual. E eu estou aqui, encarcerado na matéria, assim como todos vocês, aprendendo, trabalhando e almejando também uma consciência melhor, uma melhoria de caráter, uma serenidade dessa nas minhas emoções e nos meus pensamentos. Então, é muito bom aprender com modéstia, tranquilidade com um ser desses. Então, deixe-me passar do jeitinho que ele passou para mim a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Ele disse assim: fale para os ouvintes do programa para que não se esqueçam do poder maior que está em todas as coisas e que é a causa de tudo. Esse poder é Olorum, que pode ser chamado no coração de cada um da forma que o amor que cada um tem sente. Pode ser chamado como homem, como mulher, como pai, mãe. É a consciência absoluta, geradora de todas as formas, e ao mesmo tempo é o sem forma em tudo. Pode ser chamado de pai, ou de mãe divina, ou de luz, como queiram. Pensem que o sopro vital que anima as batidas do coração é o sopro vital de Olorum em cada ser. Fale para eles que não é possível ter paz de espírito enquanto os homens separarem uns aos outros pela cor da pele. A separatividade racial é causa de muitos problemas ao ser humano. Cria dissensões, separações, ódios, e tudo isso afasta o coração do homem da paz que ele tanto almeja. Cada ser é uma partícula vital, uma centelha de Olorum. Fale para os curadores que são ouvintes do programa, que não se esqueçam de encher suas mãos de luz todos os dias, mesmo quando não estiverem em atividades de cura. Fale para eles que é como tomar banho diariamente e escovar os dentes. É preciso acender as mãos, sempre. Fale para estes curadores que, quando estiverem tristes com alguma situação, acendam as mãos. Que diante de alguma tragédia, acenda as mãos. Curadores falam com o mundo através da luz nas mãos. Sua comunicação é a da energia nas mãos, que revela o seu coração, sua generosidade, a sua irradiação interna pelas mãos. Fale para
os estudantes e trabalhadores espirituais que são ouvintes do programa, que honrem a senda que abraçaram, o caminho espiritual que amam. Defendam este caminho dentro de vocês mesmos. Não permitam que nada de fora, seja homem encarnado ou espírito desencarnado, desviem a vocês da senda espiritual, que é o seu grande amor, a sua grande força para atravessar mais uma vida na Terra. Senda dada por Olorum a cada um. Senda que precisa ser honrada, com caráter e fortaleza internos, para atravessar as agruras do mundo. Fale para os médiuns que são ouvintes do programa que os guias espirituais não são responsáveis pelas escolhas deles mesmos, que cada um tem o seu livre-arbítrio e que a ação gera sua consequente reação natural. Fale para estes médiuns que é uma oportunidade espiritual importante exercer a mediunidade de forma profunda durante a travessia em mais uma vida na Terra, e que isto muitas vezes é programado antes da própria entrada no corpo, acertado entre eles e os seus guias. Isto é tarefa para a pessoa responsável, madura, consciente. Mediunidade é coisa séria demais. E aqueles que abraçam essa seara precisam estar à altura da tarefa que escolheram exercer. Fale para os médiuns respeitarem os seus guias espirituais como irmãos mais velhos de jornada, mas que jamais dependam deles para nada de suas próprias escolhas. Eles podem ajudar, mas não podem viver por ninguém as experiências que cada um precisa passar. Fale para estes médiuns perseverarem, mesmo diante daquelas pressões dos homens e do mundo negando sua espiritualidade. A força de cada um está nessa certeza que está dentro de si mesmo. Fale para os ouvintes do programa que diante da espiritualidade maior não existem jovens, adultos, maduros ou idosos. Existem consciências espirituais aportadas na matéria, que têm a sua limitação, mas que cada um perceba claramente que é um cidadão e cidadã sideral, sem idade, temporariamente num corpo que sofre a ação dos elementos e do tempo. Que eles saibam que eles têm a idade do tempo do eterno, que não é tempo algum daquilo que os homens imaginam, porque o tempo de Olorum não é o tempo dos homens, e ao mesmo tempo é o sem tempo de todos, e é o tempo de cada coisa. Fale para os ouvintes que perderam seus amados, que continuem firmes na senda espiritual, que é a sua força para superar a dor da perda. Ninguém morre. Se conscientizem disso. A vida continua e todos prosseguem no infinito de Olorum. Assim como o planeta Terra tem sua humanidade, existem outras humanidades espalhadas em muitos lugares, seja no plano denso ou nos planos sutis. Olorum está presente em todos os planos. Ele é a vida, pulsante em cada ser. Fale para seus ouvintes
que nada pode separar o amor de Olorum dos seus corações quando os passos de cada um são justos. Nenhuma força do universo pode separar o coração do trabalhador espiritual profundo, da profundeza do amor de Olorum. Fale para os ouvintes do programa que estão interessados nas saídas do corpo, que meditem nisto. Pensem em quais são seus objetivos ao estudar tal tema. O que os move para isso? A vontade de crescer? A vontade de ajudar os outros? A vontade de expandir a própria consciência para além dos próprios limites? A vontade de aprofundar a própria consciência e vencer as provas da matéria e as provas de dentro de cada ser. Que eles se perguntem qual é a motivação que os leva a tal estudo. Nisto está a resposta de muitas coisas. A profundidade de Olorum não cabe em mentes e corações rasos. A profundidade busca a profundidade de consciência. Enfim, fale para os seus ouvintes nunca perderem o rumo da espiritualidade, mesmo em meio à vida na matéria. Olorum pode ser o sol de cada um, como pode ser a lua. Pode ser o que a pessoa quiser, desde que a pessoa pense nisto com amor. Fale para os seus ouvintes que os guias espirituais não sabem tudo, pois só Olorum sabe tudo. E que os guias também aprendem muitas coisas. E gradualmente vão repassando um pouco disto para os seus pupilos encarnados, na medida do entendimento de cada um. E também com a permissão de Olorum. Fale para os ouvintes do programa que a falange dos pretos velhos, que trabalha irmanada no trabalho da mamãe Nanamburuquê, deseja a todos muitas coisas boas dentro do coração. Serenidade, paz de espírito, consciência, e respeito ao Olorum. Sempre Olorum o primeiro. Com Olorum sempre. E estas então, amigos e amigas, são as palavras do Preto Velho. E em breve eu vou fazer o livro dos Pretos Velhos,
cumprindo determinação do alto em mais uma tarefa. E vocês verão e lerão, com certeza. Paz e luz.